Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou fazer análise fundamentalista da empresa Restock Sociedade Anônima, comércio em confecções de roupas. Ela também trabalha com acessórios e cosméticos de alto padrão. Ligadas à empresa está as marcas Dudalina, Rosa Char e John John, que são as mais conhecidas aí. Bom, começando aqui com a análise da DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, começando com a primeira conta, que é a receita líquida, que é a receita bruta menos algumas deduções, como descontos concedidos, devoluções e impostos que vão sobre as vendas. A gente consegue avaliar aqui que de 2014 a 2018 a empresa vinha numa crescente de vendas, caindo um pouquinho em 2019 e caindo com força em 2020, por questão do coronavírus, fechamento da economia, pandemia, e ela foi fortemente impactada aí com esse fechamento de shoppings e lojas, reduções de horários, e acabou quebrando um pouquinho a questão econômica da empresa. Bom, custos bem vendidos são os custos que são utilizados para que a empresa possa operar seu principal ramo de atividade, no caso, comércio varejista e confecções de roupas. A gente consegue avaliar aqui que ela acompanhou aquela linha de 2014 a 2018. A empresa ela vinha numa crescente de vendas, então ela gastava mais. Só foi um pouquinho na contramão em 2018, quando a empresa vendeu mais, manteve o mesmo patamar de vendas de 2017. Ou ela reduziu um pouquinho o custo dos bens vendidos dela. Aí veio a queda de vendas em 2019, acompanhou aí a redução de gastos, né? E em 2020, com a questão da economia, aí que reduziu com força. Bom, a gente tem o lucro bruto. O lucro bruto é o primeiro resultado a primeira conta de resultado para apuração de lucro ou prejuízo. De 2014 a 2020 a empresa sempre apresentou o lucro. Por ser primeira conta de resultado, para a questão de avaliação ainda ela tem pouca valia. Mas em alguns casos a situação da empresa está tão complicada que já no lucro bruto já apresenta prejuízo, que não é o caso da Restock. Teve a queda forte em 2020, lembrando, porque ela está sendo impactada pelo coronavírus. Lembrando, eu esqueci de falar no início do vídeo, aqui a gente está estudando os 3 primeiros trimestres de 2020 e os três primeiros trimestres dos anos anteriores. Ainda não saiu o resultado do quarto trimestre de 2020, então a gente está estudando com os resultados que já foram apurados. Bom, a gente tem receitas e despesas gerais administrativas. Isso aqui são ganhos ou perdas que a empresa obtém sem o envolvimento direto dos gastos com o principal ramo de atividade da empresa, que envolve outras receitas e outras despesas que não envolvem diretamente o principal ramo de atividade da empresa. No caso das receitas, geralmente envolve aí quando são recursos que entram dentro do caixa, mas que não está ligado diretamente às vendas dos principais produtos da empresa, ou seja, com os produtos da empresa. Aqui envolve, por exemplo, a venda de um ativo, a venda de um imóvel, de uma frota de veículos, móveis, que às vezes a empresa troca os móveis e os móveis antigos acaba leiloando, vendendo. Mesma coisa para a questão da parque de informática da empresa. Às vezes a empresa renova a sua tecnologia, a tecnologia antiga pode ter alguma valia ainda para algumas empresas ou para algumas pessoas e acaba leiloando esses equipamentos ou vendendo diretamente para alguma empresa ou para alguma pessoa física, e esses recursos entram em caixa, mas não é dinheiro de vendas que envolve o principal ramo de atividade da empresa. Então, entra como despesas gerais e administrativas. Já no caso das despesas, envolve mais a questão organizacional da empresa, pessoal do administrativo, despesas com escritório, manutenção predial, produtos de limpeza, ou seja, envolve mais a questão organizacional da empresa. São outras despesas que a empresa tem, mas que não está ligado diretamente com o seu principal ramo de atividade. Aqui a gente consegue avaliar se o gráfico ele
se o gráfico ele está apontado no patamar negativo, então quer dizer que as despesas superaram as receitas. Se o gráfico tivesse na parte positiva, quer dizer que as receitas superaram as despesas. A gente consegue avaliar. Raramente as receitas superam as despesas. As receitas superam as despesas quando ocorre a venda de um ativo de grande valor, por exemplo, um imóvel, frota de veículos, mas não é todo ano que ocorre isso, então é bem difícil. Então, raramente as receitas superam as despesas. Em 2020 teve esse aumento grotesco aí das despesas. Ela vinha mantendo um patamar estável de 2014 a 2019, mantendo o mesmo patamar de controle de despesas. Teve esse aumento significativo em 2020, por questão teve um processo de impairment. Impairment é um processo de reavaliação dos ativos da empresa para verificar qual o valor justo do total do ativo da empresa, e teve uma desvalorização aí de aproximadamente 663 mil, aí mais de meio milhão de reais aí de desvalorização do seu ativo. Impairment, se vocês quiserem pesquisar aí no Google, é um processo contábil de reavaliação dos ativos da empresa, então entra aqui em despesas gerais e administrativas, porque são despesas que não envolvem diretamente o principal ramo de atividade da empresa. Bom, a gente fala agora do resultado operacional. O resultado operacional para a questão de avaliação é considerado mais importante, isso aqui é o famoso EBITDA ou LAGIDA. A empresa vinha apresentando lucro de 2014 a 2019, só para deixar ressaltado aqui, esse resultado operacional é considerado do mais importante, porque aqui só envolve as operações da empresa sem ainda a entrada de terceiros, no caso de despesas e receitas financeiras e imposto de contribuição social. Aqui é só o que a empresa teve de lucro ou prejuízo só com as suas operações. Bom, de 2014 a 2019 a empresa ela apresentou lucro, nunca teve prejuízo, também não foi um lucro surpreendente. 2020 ela teve esse prejuízo forte por causa, lembrando aí do processo do impairment, né, que teve essa reavaliação do ativo, dos ativos da empresa, essa despesa aí de quase 663 mil, o que acabou aí, querendo ou não, 663 milhões, perdão, tá? 663 milhões. Então acabou aí impactando diretamente a situação da empresa. Mas acredito que se não tivesse esse processo de impairment em 2020, eu acredito que se ela tivesse prejuízo, não ia ter um prejuízo tão exorbitante assim. Até bem próximo do patamar neutro por causa da diminuição de vendas dela, que foi impactada em 2020 por questão do coronavírus, né? Mas ia ter um lucro, mas não ia ser tão, ela ia ter prejuízo, mas não ia ser um prejuízo tão exorbitante igual esse. Bom, a gente tem despesas e receitas financeiras. Isso aqui é o que a empresa ganha ou perde do mercado financeiro. Isso aqui envolve variação cambial ou juros que ela paga de empréstimo e financiamentos, ganha e perdas de investimentos que ela faz no mercado. Aí pode ser, exemplo, CDBs, debentures e investimento em ações de outras empresas. Bom, se o gráfico está no patamar negativo, quer dizer que ela perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Então foi o que ocorreu de 2014 a 2020. A empresa sempre esteve no patamar negativo, então ela sempre perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto. Isso daqui é a apuração do lucro antes da apuração do imposto de renda e contribuição social. Bom, a empresa de 2014 a 2015 ela apresentou prejuízo, 2014 a 2016 apresentando leve recuperação em 2017, entrando em lucro em 2018, apresentando prejuízo em 2019, em 2020 aí teve essa queda grotesca, lembrando do processo do impairment que vai impactar muito os demais resultados da DRE. Bom, a gente tem o imposto pago, é o que a empresa paga ou é acreditada de imposto de renda e contribuição social.
Se está no patamar negativo, quer dizer que houve crédito, ou seja, a empresa não pagou imposto. Em 2018, ele ficou no patamar positivo, então quer dizer que a empresa pagou imposto de renda. 2019 teve crédito, 2020 aí ela pagou imposto. Bom, a gente tem um lucro líquido, tá bem parecido com o lucro antes do imposto. Teve aquela queda lá de 2014 a 2016, apresentando recuperação de 2017 para 2018. 2018 tendo lucro, 2019 tendo essa forte queda aí. 2019 teve uma pequena queda entrando em prejuízo e essa forte queda em 2020 aí, lembrando novamente por causa do impairment. Bom, a gente vai falar da estrutura de capital. Isso aqui é a participação de capital de terceiros. Isso aqui é o que a empresa tem de empréstimos e financiamentos em relação ao seu patrimônio líquido. Bom, a participação de terceiros em 2014 da empresa aqui, o ideal quanto menor melhor. Isso aqui é o percentual aqui representa percentualmente a representatividade do que a empresa tem de obrigações com bancos e financeiros, ou seja, empréstimos e financiamentos, o montante que foi captado pelos sócios e acionistas lá no patrimônio líquido. Em 2014 foi altíssimo, a empresa teve de empréstimo e financiamentos mais de 600% em relação ao patrimônio líquido, caindo com força aí em 2015, chegando abaixo de 100%, ou seja, a dívida da empresa foi inferior ao patrimônio líquido, mantendo esse mesmo patamar de 2015 a 2019, e a empresa captando recursos de terceiros aí em 2020 para processo de recuperação por questão do impacto do coronavírus, chegando a um patamar bem alavancado de 250%, 260% aproximadamente de empréstimos e financiamentos em relação ao patrimônio líquido, lembrando que 2020 é até uma situação razoável para a questão de recuperação da empresa. A empresa teve que mandar muita gente embora, deixou muita gente em casa, questão de investimento em tecnologia para e-commerce, a empresa teve que se virar no 30, porque o ramo de atividade dela foi fortemente e diretamente impactado por questão da pandemia. Bom, a gente tem a composição do endividamento. Isso aqui a gente faz um estudo do percentual da dívida a curto prazo e a longo prazo. Ou seja, a gente pega o total da dívida e verifica qual percentual que está a curto prazo e qual percentual que está a longo prazo. Se estiver abaixo de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida está a curto prazo e a maior parte da dívida está a longo prazo. O único período... Deixa eu ativar a caneta aqui, está ativado já. O período de 2014 foi abaixo de 50%, ou seja, a menor parte da dívida ficou a curto prazo e a maior parte a longo prazo. E 2020 também a menor parte da dívida, a empresa conseguiu negociar com seus credores para jogar a maior parte da dívida a longo prazo para ela poder ter tempo de recuperação. Acredito que ela tenha crédito forte com os bancos e financeiras para poder jogar essa dívida que estava a curto prazo para longo prazo, para ter essa recuperação financeira e econômica que foi diretamente impactada pelo coronavírus. De 2015 a 2018, a maior parte da dívida ficou a curto prazo e a menor parte ficou a longo prazo. 2019 aqui ficou no 0 a 0, metade da dívida ficou a curto prazo e a outra metade ficou a longo prazo. Para a questão de avaliação, de análise, o ideal é que a menor parte da dívida esteja alocada a curto prazo e a maior parte a longo prazo, por questão de fluxo de caixa e a empresa ter tempo de fazer seu estoque girar, ter recursos o suficiente no fluxo de caixa para poder pagar os seus compromissos em dia, para não ter dor de cabeça de juros, multa, e a empresa acabar se complicando, não virar aquela bola de neve. Bom, vamos falar da análise de rotatividade. Bom, a gente tem a rotatividade do estoque. Depois que a empresa coloca o seu produto em estoque, quantos dias ele fica parado lá. Ela tem uma média até que considerado alta aqui. Bom, 2014 a 2017, ela ficou em média entre 30 e 20 dias aí o produto parado em estoque, aumentando em 2018, chegando ao mesmo patamar aí de 2014, próximo de 30 dias, aumentando muito em 2019. A empresa teve bastante
O estoque ficou bastantes dias parados aí, o produto ficou bastante tempo parado em estoque, aproximadamente 40 dias, 45 dias, caindo um pouquinho em 2020, praticamente o mesmo patamar de 2019, 45 dias, 44 dias aproximadamente, os produtos da empresa ficaram parados em estoque. Bom, a gente tem um prazo médio de recebimento, quantos dias a empresa demora para receber de seus clientes após as vendas. Aqui o ideal, quanto menor, melhor. 2014 a 2015 teve um aumento aqui de entre 4 e 6 dias de demora para recebimento, caindo forte aqui em 2017, que o ideal é quanto menor melhor, chegando ao patamar de 3 dias e subindo com força aqui de 2018 a 2020. 2020, lembrando da pandemia, muita gente aí atrasou suas contas, né? Chegando ao patamar daí de entre 8 dias e meio e 9 dias de atraso de recebimento aí de seus clientes. Bom, a gente tem um prazo médio de contas a pagar, o ideal é que ele seja sempre superior ao prazo médio de recebimento. Isso aqui é porque o ideal é a empresa primeiro receber de seus clientes e depois pagar os seus fornecedores. Batendo o olho aqui a gente já consegue analisar que sempre foi superior ao prazo médio de recebimento, ou seja, a empresa sempre recebeu primeiro os seus clientes e depois pagou os seus fornecedores. Aqui então o ideal quanto maior melhor. Em 2014 teve uma média de 20 dias caindo, o pior período foi em 2015. A empresa aí demorou para poder pagar seus fornecedores 10 dias aproximadamente, subindo aqui em 2016, chegando ao mesmo patamar de 20 dias, mantendo esse patamar até 2018 de 20 dias também, aumentando forte em 2019, chegando aproximadamente aí 37 dias aproximadamente, caindo novamente em 2020, chegando próximo ao patamar daí de 16, 17 dias. Bom, eu esbocei um gráfico aqui que faz um comparativo. A linha vermelha é o contas a pagar e a linha branca aqui é o prazo médio de recebimento. E a gente já consegue avaliar aqui que o prazo médio de recebimento ficou abaixo do contas a pagar. Ou seja, a empresa sempre recebeu primeiro dos seus clientes do que pagou os seus fornecedores. Bom, a gente tem um índice de liquidez, tem uma liquidez geral. Isso aqui é para cada R$1 de dívida quanto nós temos de ativo. Ativo da empresa lá no balanço patrimonial é os bens e direitos que ela tem a receber, ou que ela detém direito. E o passivo são as obrigações que ela tem a pagar a terceiros, empréstimos e financiamentos, tributos, folha salarial, tributos que envolvem a folha de pagamento também. Aqui o ideal é sempre estar acima do patamar de R$1. Se estiver acima do patamar de R$1, quer dizer que a empresa tem mais ativo do que passivo. E o ideal é que a empresa tenha mais bens e direitos do que obrigações a pagar a terceiros. O pior período foi em 2014, ficou no patamar aí de R$1,15, R$1,20. Aí veio aumentando aqui a questão do passivo em relação veio aumentando aqui a questão do ativo em relação ao passivo, superando o patamar de R$2, ou seja, chegando no patamar de R$2, a empresa tem um dobro de ativo em relação ao passivo, chegando no patamar aqui de R$2,30, R$2,20, mantendo esse mesmo patamar até 2017, aumentando um pouquinho em 2018, aí em 2019 veio caindo com força aqui, 2019 chegando no patamar de R$2 e 2020 chegando no patamar de R$1,15, R$1,20, R$1,30 aproximadamente. Bom, a gente tem a liquidez corrente, então aqui a gente pega o ativo circulante em relação ao passivo circulante. A gente verifica quanto que a gente tem de ativo circulante em relação a cada R$1 de passivo circulante. Isso aqui são no caso o ativo circulante são os bens e direitos que a empresa tem de direito no período de 1 ano, ou seja, o período operacional, e o passivo circulante são as obrigações que a empresa tem que pagar durante o período corrente. Mesma coisa se estiver acima desse patamar de R$1, quer dizer que a empresa tem mais ativo do que passivo. Se estiver abaixo do patamar de R$1, quer dizer que a empresa tem mais passivo do que ativo, que foi o que aconteceu aqui em 2016 e 2017, ficou abaixo do patamar de R$1, ou seja, o passivo circulante foi superior ao ativo circulante. 2014, 2018, 2019 ficou no patamar praticamente neutro,
O montante de ativo circulante foi a mesma coisa. Foi o mesmo montante de passivo circulante em 2019 e aumentando muito esse ativo circulante em 2020, chegando a um patamar acima de R$ 2, ou seja, em 2020 a empresa tem um dobro de ativo circulante em relação ao passivo circulante. Aqui se explica porque a empresa negociou sua dívida e jogou sua dívida para longo prazo. Bom, a gente tem a liquidez seca, isso aqui a gente pega o ativo circulante menos os estoques, em relação a cada R$ 1 de passivo circulante. Ou seja, para cada R$ 1 de dívida a curto prazo, quanto que eu tenho de ativo que se transforma em dinheiro com facilidade, que a gente utiliza o caixa e as contas de investimento. Aqui é a mesma coisa. Se estiver acima do patamar de R$ 1, quer dizer que o ativo seco supera o passivo circulante. Se estiver abaixo de R$ 1, quer dizer que o ativo circulante é inferior ao... O ativo circulante não, o ativo seco é inferior ao passivo circulante. E aqui a gente consegue analisar que nenhum real aparece aqui esboçado no gráfico. Aqui aparece 90 centavos, ou seja, o ativo seco sempre foi inferior ao passivo circulante. E aqui raramente o ativo seco supera o passivo circulante, porque o ativo seco ele não tem tanta representatividade assim com força igual as demais contas do ativo, por exemplo, o estoque. Principalmente em empresas que mantêm estoque, né? Se for uma empresa de serviço, geralmente não contém pouco estoque, geralmente o estoque dela lá são ferramentas, né? Agora empresas de comércio tem um estoque forte, indústrias que costumam ter um estoque alto, então a liquidez seca, o estoque tem muita representatividade no ativo circulante da empresa. Então nesses casos aqui é normal o ativo seco ser inferior ao passivo circulante da empresa. O ideal aqui é sempre estar no patamar pelo menos de 50 centavos para cada um real de dívida a curto prazo da empresa, né? Aqui o único período que ficou acima de 50 centavos foi 2014, chegando próximo a 80 centavos, e 2020 chegando praticamente no patamar de 0 a 0. O mesmo que a empresa tem de ativo seco é o mesmo montante que a empresa tem de passivo circulante. 2016 foi o pior período, chegando a 25 centavos aproximadamente para cada R$ 1 de dívida a curto prazo. Bom, a gente tem o índice de rentabilidade, o giro do ativo para cada R$ 1 que foi investido no ativo total da empresa, quanto retornou de vendas no período. 2014 foi o melhor período. Para cada R$ 1 de ativo, a empresa teve retorno de vendas aí 45 centavos para cada R$ 1 que foi investido no ativo, caindo em 2015, mantendo o mesmo patamar de 2016 de 27 centavos para cada 27 centavos de venda para cada R$ 1 de ativo total, subindo um pouquinho em 2017, chegando a 30 centavos. Caindo com força aqui em 2019, chegando ao patamar daí de 16, 15 centavos, 2020 mesmo, mantendo o mesmo patamar de 2019, de 16 a 15 centavos para cada R$ 1 de ativo que foi investido no período. Bom, a gente tem a margem operacional, isso daqui é o percentual de lucro da empresa em relação às vendas. Quanto foi o retorno de lucro em relação ao resultado operacional, né? Ou seja, para o total de vendas, quanto que a empresa teve de retorno operacional. Isso daqui é o retorno de lucro antes ainda das deduções de despesas ou receitas financeiras, ou dos impostos, o imposto de renda e contribuição social. Ou seja, aqui é só utilizando a margem de retorno só com as operações da empresa. Bom, ela teve lucro de 2014 a 2019, aí teve essa queda forte, lembrando do impairment, né, que teve a desvalorização forte dos ativos da empresa. Bom, a gente tem a margem de lucro líquido. Isso daqui é o que a empresa teve de lucro de fato quando ela vendeu lá roupas, os acessórios, ou seja, quanto que a empresa teve de retorno de vendas mesmo. Bom, a margem de lucro
da empresa sempre foi baixíssimo de 2014 a 2019, ficando na margem negativa aqui em 2016, ou seja, a empresa não teve margem nenhuma de lucro. Teve um pequeno lucro em 2018, a 2019 entrando no patamar negativo, a empresa teve prejuízo e teve esse prejuízo forte que teve essa margem negativíssima em 2020, lembrando que aqui é por causa do impairment, a desvalorização dos ativos da empresa. Bom, pessoal, aqui a gente termina a análise. Espero que vocês tenham gostado aí, e pelo menos esclarecer um pouquinho da situação da empresa. A empresa teve esse prejuízo forte, não foi nem por questão das operações dela, nem foi por causa do forte impacto do coronavírus, foi por causa desse impairment. Se não fosse um impairment, possivelmente a empresa teria prejuízo também, mas não seria tão forte assim. Mas assim, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Quem puder também estar deixando um comentário, sugestão ou alguma dúvida também, eu vou ter o maior prazer de tentar ajudar de alguma forma. Quem puder também estar compartilhando, se você quiser que seja analisada uma outra empresa que você tenha dúvida, pode estar deixando aí nos comentários, será um prazer de ajudar de alguma forma. Um grande abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus, até os próximos vídeos.